Sem nem ele se planejou. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu depois parei de dar aula por questões de viagem, projetos de consultoria, e começamos a trabalhar especificamente dentro das empresas, dentro desse projeto. E aí, eu diria que de cada 10 pais que tem filho acima de 12, 13, 14 anos, né, até 20 e poucos anos, eu diria 9 em cada 10, quando termina o seminário, ele nos pergunta: Jorge, não dá para você conversar com meu filho? E aí o que nós começou a acontecer? Eu, com essa experiência um pouco da universidade, eu falei assim: olha, pede ele para ir conversar comigo. E aí começamos com 1, com 2, com 10, com 20, perdemos as contas de quantos jovens nós conversamos, e num determinado momento falou assim: não, eu acredito que seria interessante estar construindo um projeto especificamente de orientação de jovens. E aí é quando nós construímos um projeto que nós chamamos de Projeto C, que ele tem um objetivo não exatamente de fazer uma orientação vocacional, mas de discutir com o jovem um projeto de vida dele em cima dessas 3 grandes questões. Uma coisa mais ampla, né? Do futuro. Exatamente. Como um todo. Ou seja, discutir com o jovem quem ele é e o que a formação e a função pode exigir dele, depois em que contexto de mundo ele está vivendo, e às vezes ele se espanta com algumas informações que nós damos para ele, e ajudar esse jovem a pensar um pouquinho sobre o futuro. Teve uma situação interessante de uma jovem que, quando eu coloquei essas 3 questões, quem ela é, onde ela estava e para onde ela ia, ela disse: o meu nome é X, eu estou aqui no seu escritório e depois eu vou para casa. Então, é o máximo que eu consigo pensar no momento. Então, às vezes passa por isso. Logicamente que talvez até tenha sido uma brincadeira dela, talvez seja uma exceção, mas de alguma forma reflete um pouco, eu diria que o drama que os pais estão sofrendo com os filhos e os próprios filhos dentro de todo esse processo. Só para a gente sair um pouquinho do Brasil, eu sei que você esteve em Boston acompanhando com a USA Small Business, que justamente tratam de novos negócios que são abertos nos Estados Unidos. Aqui a gente sabe que em cada 10 negócios, 8 vão à falência no primeiro ano. É verdade. Isso aqui é privilégio, aspas, do Brasil? Ou realmente as pessoas às vezes abrem o negócio sem ter a aptidão necessária, sem saber o que estão fazendo? O que nós percebemos? Os problemas são diversos. Agora, um desses problemas é exatamente de característica comportamental, ou seja, aquele profissional que passou inclusive muitos anos dentro da empresa, ele não tem ideia exatamente do que vem a ser o executivo. E aí o que nós fazemos? Dentro desse seminário de ajudar profissionais a ter essa percepção mais clara, nós primeiro ajudamos a entender quem ele é, né? No segundo momento, nós ajudamos a definir qual é o perfil da função enquanto executivo. E aí você tem 2 grandes possíveis soluções. Uma, ele se desenvolve, ou a segunda possibilidade, ou ele arranja um sócio que possa complementar exatamente naquilo que ele tem. Com essa experiência que nós tivemos lá nos Estados Unidos, foi interessante, porque também a estatística de fechamento de empresa é muito grande. E aí, não é o que a gente percebe, principalmente, por exemplo, com uma cidade como Boston, que tem um nível de desemprego de 1,8, certo? Então não é problema do mercado. Não é problema de mercado, é uma cidade que ela é extremamente viva, extremamente dinâmica, comercialmente fantástica, e as pessoas fecham o negócio. E nós perguntamos a esse respeito, e a grande reflexão, né, do executivo hoje que toma conta desse birô americano é que, por questões de gerenciamento, de manager, e de comportamento das pessoas. Então o problema é basicamente o mesmo, né? Às vezes as pessoas... Com certeza. A estatística é um pouco menor. Na realidade, no nosso caso, 8 fecha no primeiro ano. No caso deles, fecham normalmente de 25% a 30% no primeiro ano. Mas outros 25% a 30% vai fechar até no segundo ou terceiro ano. Tá certo? Então, eles conseguem eventualmente se manter um pouco mais. Então, eu acredito que entre todos esses conjuntos de variáveis, né, que terminam impactando no fechamento de um negócio que poderia ser promissor, exatamente a falta de características para isso e o desconhecimento disso. Porque quando você eventualmente não tem, mas você sabe, você se prepara para. Jorge, muito obrigada pela entrevista, né? Espero tê-lo aqui outra vez para a gente acabar com esse assunto. Com certeza, com certeza. Muito obrigado a você.